do terceiro de Química e pessoal do terceiro de Agricultura. Espero que estejam tudo bem com vocês. Vamos começar então uma aulinha de eletrodinâmica. Primeira lei de Newton. Você já deve ter feito naquele resumo passado. Essa primeira lei de Newton ela relaciona tensão, corrente e resistência. Ou seja, então eu teria um determinado resistor submetido a uma determinada tensão e passa por esse resistor uma determinada corrente. Então, o produto, a resistência vezes a corrente, me gera uma coisa chamada de tensão elétrica. Tá? Então, essa aí, para mim, U igual a R vezes I, representa a primeira lei de Ohm. Não esquecendo que, nesse caso aqui, essa resistência tem que ser a constante. Tá? Por isso, essa expressão só é utilizada quando você está trabalhando com resistor ôhmico, ou seja, a resistência é uma constante. Tranquilo? Bom, próximo passo nosso é relacionar a primeira lei de Ohm com a questão de potência. Nós já vimos em aula anterior que a potência é tensão vezes corrente. E nós provamos essa expressão através da unidade. Baseado nisso aqui, usando a tal da U é igual a RI, que é a primeira lei de Ohm, no lugar do se eu substituir pelo produto RI, eu vou obter uma potência que seria R vezes I ao quadrado. Uma questão de matemática, bem tranquilo, fácil do camarada entender. E uma outra maneira de relacionar é isolando o I, que seria U sobre R, substituindo no lugar do I esse U sobre R, nós vamos ter exatamente a potência igual a U ao quadrado sobre R. Ou seja, essa aqui então para nós são exatamente três expressões que o camarada não pode esquecer jamais para os vestibulares ou para o Enem. Uma potência é a tensão vezes a corrente, essa aqui é a chamada tensão útil ou utilizada. R vezes I ao quadrado é uma potência dissipada e U ao quadrado sobre R também uma potência dissipada. Tranquilo? Então, não esquecer essas três formulinhas para a gente trabalhar futuramente. E, logicamente, que você não pode esquecer uma coisa extremamente importante, que a energia é a sua potência vezes o tempo de funcionamento do equipamento. Então, isso aqui é extremamente importante na hora de vestibulares e Enem. Então, tá aí algumas expressões extremamente importantes para ser utilizadas. Agora, cara, nós vamos ver o seguinte, a associação de resistores. A nossa aula hoje é sobre isso. Essa é a parte fundamental da aula, a associação de resistores. Você vai ver que nós podemos associar os resistores de duas maneiras. Em série, que no caso aqui eu teria R1 em série com R2 e em série com R3. Aqui também estaria o circuito em série, então dá para o cara observar que a corrente que sai daqui passa por a primeira lâmpada, passa pela segunda e passa pela terceira, ou seja, esse sistema é percorrido pela mesma corrente. Sistema, ou seja, característica de um circuito em série. E a outra maneira de associar é de forma paralela. Então, quando eu vou associar em paralela, essa é uma forma típica de ligação de sistema em paralelo. Esses três resistores aqui, você vai ver que vai estar submetido a uma mesma DDP, porém a corrente que vem aqui sofre divisão.
passa I1 aqui, passa I2 aqui, passa I3 aqui e volta a sair I novamente. E aqui também eu teria uma outra representação para um sistema que estaria em paralelo. Então são circuitos em que os resistores estão colocados em paralelo e circuitos onde os resistores estão colocados em série. Beleza? Bom, vamos estudar agora parte a parte. Então, resistores em série. Então, observa que resistores ligados em séries sempre vai ser percorrido pela mesma corrente. Tá? Então, passa aqui a mesma corrente por esses resistores colocados em série. Então, tá lá. Corrente passando por aqui é exatamente a mesma. Tá? Um detalhe, então observa o seguinte, se você tem o resistor e tem a corrente, lembrando exatamente da primeira lei de Ohm, ora, se você tem resistor, ou seja, existe aqui uma resistência, tem uma corrente passando por esse resistor, você vai ver que aqui cria-se uma DDP, aqui cria-se outra DDP e aqui cria-se outra DDP. Moral da história. Resistores colocados em série faz a divisão dessa tensão aqui, que é a tensão total do meu circuito. Então eu teria o 1, o 2, o 3. Tá? Bom, características extremamente importante para quem vai prestar vestibular, que tem que saber. Isso aqui é obrigatoriamente, o cara tem que saber a respeito disso. Começa então pelo seguinte. Primeiro, a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores, ou seja, quando você tem um circuito que está em série, todos os resistores é percorrido pela mesma corrente. Segunda característica, a tensão total acaba sendo dividida para cada um dos resistores colocado em série. Ou seja, eu teria nessa circunstância, a tensão total é a soma das tensões parciais, e aí é óbvio, o resistor equivalente, o que é resistor equivalente? Seria um resistor que acaba substituindo esses três resistores aqui por apenas um único resistor. Por isso eu estou chamando aqui de resistor equivalente. E ele vai ser a soma de R1 mais R2 mais R3. Então é assim que eu calculo o resistor equivalente. Então o que o cara não pode esquecer para os vestibulares ou para o Enem? Circuito em série, aonde eu tenho resistores em série, a corrente que passa é a mesma em dos resistores, a tensão sofre divisão e o resistor equivalente é a soma de R1 mais R2 mais R3. Então, essa aqui seria o seguinte, e uma característica que o camarada não pode esquecer, tá vendo? Se por acaso você tira um dos resistores, para de passar corrente pelo circuito, e aí o seu circuito acaba não funcionando, beleza? Isso é uma característica extremamente importante para resistores colocados em série. Agora, vamos demonstrar aquela fórmula para encontrar resistor equivalente é a soma de R1 mais R2 mais R3. Então, nós vamos provar que isso aqui é uma verdade. Começar por aqui. Observa, nesse resistor R1 cria-se uma tensão 1, nesse resistor R2 cria-se uma tensão U2, nesse resistor R3 cria-se uma tensão U3. Ora, esse U aqui, que é o U total,
ele vai ser exatamente o quê? A soma de o 1 mais o 2 mais o 3. Ora, baseado nessa lei de Ohm que está aqui, ó, você teria a seguinte característica. Ora, no lugar do U1, quem eu posso colocar? R1 vezes I. No lugar do U2, quem que eu posso colocar? R2 vezes I. E no lugar do U3, quem que eu posso colocar? R3 vezes I. Ora, cara, a corrente aqui, ó, não é exatamente a mesma? Beleza. Então, no lugar desse U total, eu posso colocar exatamente o que? A resistência equivalente vezes I, vezes I, vezes I, vezes I. Tá vendo que esse I aqui, ó, é o mesmo. Então, o que eu posso fazer? Simplificar. Na hora que eu simplifico, chego exatamente na expressão que me interessa, ou seja, o resistor equivalente para circuito que está em série é exatamente a soma de R1 mais R2 mais R3 mais, muito mais, até Rn. Ou seja, está provado que para encontrar o resistor equivalente, basta então você fazer a soma dos resistores que está em série. Beleza? Agora, velho, vamos então agora trabalhar com resistor em paralelo. Então observa que para resistores em paralelo, nós vamos ter exatamente a seguinte característica. Ora, a tensão que eu estou fornecendo aqui, ó, exatamente para esse indivíduo, vai valer para R1, vai valer para R2 e vai valer para R3. Ou seja, esses resistores estão submetidos à mesma TDP. Beleza. Ora, cara, com base nisso, eu sei que toda vez que eu colocar resistores em paralelo, os resistores em paralelo sempre vão estar submetidos à mesma TDP. Beleza. Então, características importantes para o sistema. A corrente total, ela é a soma da corrente que passa no resistor R1 mais a corrente que passa no resistor R2 mais a corrente que passa no resistor R3. Beleza. Ora, outra característica que o cara não pode esquecer. Todos os resistores colocados em paralelos vão estar submetidos à mesma tensão, à mesma DDP. E o resistor equivalente, ou seja, aquele resistor que eu tenho que encontrar para substituir os três, ele é encontrado baseado nessa expressão que está aqui. Ó. Ou seja, tá vendo? 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que o inverso do resistor equivalente é igual à soma dos inversos de cada um dos resistores ligados em paralelo. Ora, velho, se você quer isso aqui, aí você tem que tirar o mínimo e tal, fazer toda aquela operação para poder encontrar o valor do resistor equivalente. Ora, vamos então ver e dá para observar, tá vendo? Se você olhar aqui, ó, R1, R2 e R3 está submetido a DDP de 12 volts. Se você usar um equipamento que mede tensão, você vai ver que a tensão aqui, ó, também é 12 volts, ou seja, todos os equipamentos, ou todos os resistores estão submetidos à mesma DDP. Beleza? E um detalhe, a diferença entre os resistores ligados em série. Se eu tirar um
dos resistores, o circuito continua funcionando normalmente. E isso aqui é uma característica muito importante na nossa vida. Por quê? Então você nota que na sua residência está tudo ligado em paralelo. Porque se queima a lâmpada do seu quarto, as outras lâmpadas continuam funcionando tranquilamente. Beleza? Ora, agora nós vamos provar que aquilo que eu disse para você é uma verdade. E aí, companheiro, nós vamos provar que essa expressão aqui é verdade. Vamos ver se é verdade. Primeiro, eu sei que a corrente total é a soma de I1 mais I2 mais I3. Aqui, beleza. Ora, a primeira lei de Ohm, eu tenho que U é igual a RI. Ora, se eu isolo a corrente, eu vejo que é U sobre R. Beleza. Vamos então continuar a demonstração. Com base nisso, nós vamos ter o seguinte. Aqui o circuito colocado em paralelo, ou dessa forma que está aqui. Então, o que eu sei? No lugar desse I, que é o I total, eu coloquei a tensão dividido pelo resistor equivalente. Então, não esqueça, o resistor equivalente é tirar esses três e colocar um aqui que faz o mesmo efeito desses três resistores. Por isso, ele é chamado de resistor equivalente. Ora, aonde eu tenho I1, eu posso falar que é U por R1. Onde eu tenho I2, eu posso dizer que é U por R2. Aonde eu tenho I3, U por R3. Moral da história. U, 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 U. Matematicamente, simplificando, aqui provado que R equivalente é obtido exatamente por essa expressão que está aqui. Óbvio, se você tivesse um quarto resistor, então seria 1 sobre R4. E assim sucessivamente. Beleza? Ora, caso particular. Nesse caso particular, eu vou estar trabalhando com dois resistores. Né? Quais são os dois resistores? Ora, está aqui R1, está aqui R2, e aí o que vai acontecer? Eu vou aplicar essa ideia que está aqui, ó, tá vendo? O que eu fiz? R1, R2, tirei o mínimo múltiplo comum entre R1 e R2, que é o produto de R1 vezes R2. R1 vezes R2 dividido por R1 é R2. R1 vezes R2 dividido por R2 é R1, então tá aqui, ó, beleza? Ora, se eu inverto aqui, tem que inverter aqui, ó. Então eu acabo obtendo que para dois resistores eu posso aplicar essa expressãozinha aqui direto. Ou seja, R equivalente é R1 mais E vezes R2 mais R1 mais R2. Tá? Beleza.